lugares a igreja pode acabar. Daí você me diz assim: mas padre, Jesus prometeu que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja. Sim, a igreja nunca será vencida. A igreja no mundo nunca vai acabar, mas em muitos lugares ela pode acabar, como já acabou em muitos lugares. Você olha, por exemplo, alguns países do Oriente Médio ou da África, que hoje são, na quase totalidade, muçulmanos, já foram países cristãos, que foram evangelizados, mas nesses lugares a igreja acabou, por toda aquela contaminação que o mundo oferece, que já era presente na época de São João Bosco, como nós ouvimos aqui, e que agora nos últimos tempos se torna um paganismo muito mais arraigado, que quer perder a nossa juventude e as nossas crianças. Sim, uma criança e um jovem, quando colocado, cercado de boas pessoas, de boas ações e de boa educação, é muito mais dócil para a graça de Deus. Um adulto já tem uma cabeça feita, uma maturidade, que às vezes não é tão maturidade assim, né? Esse bando de quarta camada que tem aí. Um adulto já tem uma personalidade mais formada, já tem seus vícios. Quem tem experiência pastoral sabe que converter um adulto ou converter um velho é muito mais difícil. E nós temos visto isso aqui na nossa paróquia. Sim, aquilo que nós vemos aqui na nossa paróquia nos confirma isso. E graças a Deus, vejam quantos jovens e crianças nós temos na paróquia, em todas as missas. Aí às vezes eu fico olhando, né? Vendo a missa, o povo acha que eu estou olhando para o lado, mas eu estou contemplando o mistério das coisas. Quando eu olho, por exemplo, né, para os grupos que tem aqui, aqueles que servem ao altar, aqueles que estão aqui nos bancos, eu fico pensando, quantas pessoas, quantas vocações Deus vai suscitar a partir das crianças e da juventude aqui dessa paróquia. Eu não tenho dúvida, esse mar de crianças e de jovens que nós temos aqui dessa paróquia vai sair sacerdotes, aqui dessa paróquia vai sair religiosos, aqui dessa paróquia vai sair missionários, e claro, vai sair muitos pais e mães de famílias, que irão formar famílias santas para o reino de Deus. Mas primeiro é preciso fazer a opção fundamental pelos jovens. E nós temos feito isso. Sabe por quê também? Porque senão, gente, a igreja corre o risco de acabar em muitos lugares. E aqui eu não estou cometendo nenhum falso exagero, né? Nenhum exagero retórico. Eu estou falando expressamente: se a igreja perder os jovens e os jovens perderem a igreja, em muitos lugares a igreja pode acabar. Daí você me diz assim: mas padre, Jesus prometeu que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja. Sim, a igreja nunca será vencida. A igreja no mundo nunca vai acabar, mas em muitos lugares ela pode acabar, como já acabou em muitos lugares. Você olha, por exemplo, alguns países do Oriente Médio ou da África, que hoje são, na quase totalidade, muçulmanos, já foram países cristãos, que foram evangelizados, mas nesses lugares a igreja acabou. Por isso é muito sério o que eu estou falando aqui. A igreja no mundo nunca vai acabar, mas em muitos lugares sim, ela pode acabar, como já acabou. Então às vezes eu fico pensando, tem certas capelas, tem certas paróquias ou comunidades que a gente vai olhar a média de idade.
é só 60 anos para cima. Repito, nada contra, né, os adultos, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se a gente só tem 60 anos para cima nas nossas igrejas, o que vai ser daqui 40 anos? Se não tem jovem agora. Entende o que eu quero falar? Então, gente, nós estamos falando aqui da vitalidade da igreja. Nós estamos falando aqui da unção apostólica da igreja. Ou nós, com a graça de Deus, evangelizamos a nossa juventude, como a nossa paróquia tem feito e precisa fazer muito mais, ou nós corremos o risco de deixarmos de ser lugares e comunidades cristãs. E aí a gente percebe os frutos, né? Tudo aquilo que Deus está suscitando hoje na igreja, você pode ver os movimentos espirituais, as moções do Espírito, que aos poucos, né, vão se tornando cada vez mais assim inseridas na vida eclesial. Você vê, por exemplo, a devoção mariana mais profunda através da consagração total, o zelo litúrgico prático pelos gestos, pelas atitudes mais profundo que tem acontecido, o próprio uso do véu. Tudo isso, se nós percebermos, a juventude vai aderindo de uma forma muito mais natural do que aqueles maduros que têm cabeça formada. E a igreja aos poucos vai vendo o bem de tudo isso. Claro, tem muitas coisas que podem levar anos, décadas, mas a igreja vai acolhendo, né, as moções do Espírito, o avivamento de Pentecostes, que é predominantemente da juventude. Nós vemos de fato na vida dos jovens os frutos de toda essa evangelização. E por isso nós não podemos desistir dessa opção fundamental pelos jovens. E sabe de uma coisa? Ela começa dentro da tua casa, quando você ensina os seus filhos a rezar, né? E aqui eu sei que eu posso falar isso e talvez, né, possa incomodar alguém. Eu sei que tem casos e casos, mas uma criança que aprende a rezar em casa, ela se comporta muito melhor dentro da igreja, porque ela sabe o que é oração. E quando ela entra por aquelas portas, ela sabe que entrou num ambiente sagrado, e por isso ela vai se comportar diferente do que ela faria se estivesse num shopping, num supermercado ou na própria escola. Por quê? Porque ela teve pai ou mãe, famílias que fez por ela uma opção fundamental pela evangelização. Então aqui todos nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Eu como padre, vocês como leigos, as famílias, os educadores, de vivermos um pouco dessa opção fundamental pelos jovens de São João Bosco, e assim nós sermos uma paróquia com a face jovem que reflete aquilo que também foi o sonho de São João Bosco. Repete comigo mais uma vez: dai-me almas e ficai com o resto. O que importa é a juventude santa.